Shalom, a paz do Senhor Yeshua. Aqui é o pastor Rui Nascimento e esse vídeo que eu estou gravando hoje, depois do que já foi postado e depois do vídeo de ontem, onde primeiramente nós entendemos que nós somos pecadores, e depois nós entendemos que nós precisamos nos arrepender, e depois nós entendemos que precisamos de um Salvador. Diante de Deus, claro está que sempre se fala, eu estou falando para pessoas que creem que Deus existe. Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é do Deus que eu estou falando, o grande Yahvé, o grande Senhor. Então, depois daquilo que foi exposto nos vídeos anteriores, eu gostaria de trazer hoje uma mensagem sobre o Senhor Jesus, e essa mensagem se encontra lá no Evangelho de João, nas Boas Novas de João. João é, no meu entendimento, o Evangelho, o anúncio de todos os quatro Evangelhos. João é o mais enfático, é o mais, no meu entendimento, espiritual. E no capítulo 2, João nos dá uma descrição do primeiro milagre que o Senhor Jesus fez na terra. Vamos ler então, para podermos analisar o que é que isto poderá ter a ver com a nossa vida pessoal. Então está escrito o seguinte: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Yeshua estava ali, e Yeshua e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Yeshua lhe disse, não tem mais vinho. Respondeu-lhe Yeshua, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. 2 ou 3 metretas, depois nós vamos explicar. Disse-lhes Yeshua, enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre da cerimónia. Eles o fizeram, e logo que o mestre provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam aqueles que estavam servindo e tinham tirado a água, ele chamou o noivo e lhe disse, olha, todos põem primeiro o vinho bom e quando já beberam fartamente, então colocam o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E este foi o primeiro dos sinais miraculosos de Yeshua, que ele realizou em Caná da Galileia. E assim, ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Muito bem. Como eu prometi, eu quero ver se não me alongo muito para a mensagem ser bem compactada, mas é muito difícil conseguir compactar uma mensagem onde existe tanta coisa maravilhosa para retirar. Analisando o que está aqui, então Yeshua veio, o primeiro sinal dele foi num casamento. E o que eu quero dizer para você é que o Senhor está querendo casar com você. Ele está procurando uma noiva, ele quer casar, ele vai voltar, ele quer uma noiva. E essa noiva, ela tem que ser transformada. Ela tem que ser uma noiva segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa vontade. O que acontecia ali é que os judeus tinham o costume, e eu falo judeus porque aqui era judeus mesmo, era na Judeia, esse povo pertencia à tribo de Judá ou Benjamim. Então o Senhor Yeshua estava ali nesse casamento para participar de uma cerimónia normal. E era tradição, era comum, que todas as entradas das portas das casas tivessem, cada porta tivesse 2 talhas de pedra, que levava cerca de 80 litros,
e são as tais metretas de 70 a 100 litros de água. E quando os convidados iam chegando, eles iam lavando as suas mãos, porque não podiam comer com as mãos sujas, segundo a tradição rabínica, segundo a tradição e os costumes do povo judeu. Não segundo a Torá, mas segundo os costumes deles, segundo o que eles tinham acrescentado à Torá. Então eles chegavam, faziam uma reza, que eles dizem que é uma bênção, oravam, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que me deste a lei de lavar as mãos, e bem, por aí vai. Como eles fazem até hoje. E isso não se encontra na Bíblia, na Torá, em lugar nenhum. Isso é talmúdico, isso é da Mishnah, isso é de tradições, isso não tem nada a ver com lei de Deus. E como essas, eles têm um monte delas, mas também não é agora que nós vamos entrar por isso. Então, esse povo chegava e lavava as mãos, ou seja, dentro aquelas talhas de água estavam cheias de quê? De sujeira que ia saindo. E o Senhor Yeshua olhou e falou assim, ainda não estão cheias, não? Então enche, põe mais água, põe até em cima, porque essas 6 talhas de pedra representavam o homem, representava você e eu. E às vezes Deus quer olhar para você e te ver bem cheio de lixo, que é para aí a glória dele agir. É para aí ele poder se manifestar em poder e glória. E eu tenho conhecido pessoas que eram autênticas escórias da sociedade e que hoje são homens cheios do Espírito Santo de Deus, servindo ao Senhor com uma vida digna. Completamente derrotados, largados nas bermas, nas beiradas dos caminhos, alcoolizados. As pessoas passavam e diziam, lixo, isso aqui não vale nada, isso não tem mais jeito para ele, vai morrer. Era droga, era lixo, era bebedice, era tudo mais. E hoje são homens de Deus com uma vida decente diante de Deus, porque Deus chegou, viu que a lixeira estava completa, ele foi resgatá-los. E aí, isso é outra história, mas voltamos então para essa análise. Mas a mãe do Senhor Yeshua, sendo uma mulher completamente terrena, ela falou, olha, não tem mais vinho. E ele perguntou, o que é que eu tenho a ver com isso? Não chegou ainda a minha hora. Mulher, eu não tenho nada a ver com esse assunto. Até pode parecer que o Senhor foi grosso com a mãe, mas não foi. O Senhor estava ali para cumprir o papel dele. O Senhor estava ali para fazer o primeiro milagre. E ele sabia que ia fazer o primeiro milagre. E a mãe dele era uma profetisa. A mãe dele não era uma mulher qualquer. Não era uma bobona. Não era uma imagem de escultura, como o pessoal gosta de adorar hoje por aí. Ela era uma mulher sábia, era uma mulher cheia do Espírito. Ela tinha o Espírito Santo de Deus com ela. Nós vemos isso quando ela visita a sua prima Isabel, que está grávida de João, o que batizava. E nós vemos que ela é uma mulher cheia do Espírito, tanto é que ela foi escolhida para ser a mãe do Senhor Yeshua, não é qualquer coisa não. Tinha que ser uma mulher perfeita. E ela, então, foi pelo Espírito, ela nem sabia o que estava falando com certeza, mas foi, porque muitas vezes quando nós estamos cheios do Espírito, nós nem sabemos o que estamos falando. Nós falamos com Deus, falamos com as pessoas, mas nem sabemos, porque é o Espírito que fala e não somos nós. Ela falou, olha, não tem mais vinho, o que tenho eu contigo? E Yeshua olhou e falou, esse é o momento. Esse é o momento. E então, ela falou, tudo o que ele falar, vocês fazem. Porque ela sabia que o seu filho não era uma pessoa comum. Ela sabia que ele tinha algo especial. Ela sabia muito bem disso. Desde o dia que o anjo lhe anunciou que ela ficaria grávida dele. Ela não era boba. Então, ele disse, olha, enchei essas talhas de água. E quando já estavam cheias, ele disse, agora tirai e levai. Nós vemos e sabemos que um bom vinho, quanto melhor é o vinho, mais tempo ele tem de maturação. Quanto melhor é o vinho, mais tempo ele precisa de ficar dentro das vasilhas para purificar, para se limpar de todo o pé, de todo o bagaço, de toda a borra. Para que o vinho seja purificado, ele precisa de tempo, ele precisa de anos. Mas você veja que para o Senhor Yeshua não, ele não precisou de tempo nenhum, foi a palavra dele e a água se transformou em vinho e todos beberam, e aquele vinho, para o mestre, para o chefe da cerimônia, aquele vinho era a melhor coisa que existia, era muito melhor que o outro que demorou anos a ser feito. Quando o Senhor Yeshua toca em você ou em mim, o milagre é imediato, não vai demorar
tempo, preciso de anos para melhorar. Não, é imediata a transformação do Senhor. Essas talhas cheias de lixo, cheias de água suja, representavam você e eu. Somos pedras cheias de lixo. Sem o Senhor Yeshua, eu tenho vergonha das coisas do meu passado. As coisas do meu passado me envergonham quando eu penso nelas. Mas elas estão lá, elas estão patentes, estão diante de mim. Não tem como eu apagá-las, mas tem como eu me arrepender delas. Eu me arrependo, eu me envergonho do meu passado, porque era um passado sujo, era uma água suja. Era uma água suja. Eu ia colocando toda a sujeira dentro de mim, escondendo ela dentro de mim. Até que um dia o Senhor Yeshua chegou e falou: eu quero te transformar, eu quero te dar um toque, eu quero entrar nessas bodas, quero que tu entres nesse casamento. E Ele me convidou então para eu participar da sua noiva, que é a sua igreja. E eu, quando cheguei, eu estava completamente alucinado, eu estava completamente estupefacto. Porquê? Porque eu não pensava mais do mesmo jeito, eu não agia mais do mesmo jeito, eu não conseguia mais pensar da mesma forma. Eu lembro que quando o Senhor me tocou, 2 dias depois eu fui ver um amigo meu e falei para ele: eu não trabalho mais ao sábado. Ele ficou assim, olhou para mim, talvez ele até vai ver esse vídeo, eu não vou falar o nome dele porque eu não lhe pedi permissão, então não vou falar. Mas é uma pessoa até bem conhecida no Brasil, em Portugal e no mundo. Era um amigo meu que trabalhava comigo. E ele falou para mim assim: olha, é disso que eu estou precisando, porque os meus eventos são todos ao sábado e domingo, é disso que eu estou precisando para descansar. Ainda debochou um pouco comigo. Mas eu li a Bíblia, quando eu cheguei nos primeiros capítulos ali de Êxodo, quando eu fui vendo, eu falei assim: não pode ser, o que eu quero mudar. A minha mente era outra, o meu interior era outro, porque o Senhor Jesus entrou. O Senhor entrou em mim, Ele me transformou. É isso que Ele quer fazer em você, Ele quer te transformar. Olha, e não espera que você se encontre na posição em que eu me encontrava. Eu estava paralisado, eu estava paralítico, internado no hospital, e nenhum médico sabia o que eu tinha. E quem me visitou foi o Senhor Yeshua. Quem me visitou foi o Senhor Jesus, 3 horas da madrugada. Chegou aquela luz, chegou aquele fogo. O anjo me perguntou: estou aqui, queres? E eu respondi, olhei, e na mesma hora que eu ouvi aquela voz, eu pensei, eu fui levado às palavras daquela mulher que amassou o copo e que me falou que o Senhor ia fazer comigo a mesma coisa que ela fez com aquele copo descartável. E eu fui levado àquelas palavras, eu sabia que era o Senhor Yeshua que estava ali para me dar salvação, para me levantar daquela cama, e foi imediato. O meu casamento, a transformação da minha água para o vinho foi exatamente igual ao que está aqui. Não foi por acaso que João colocou aqui o primeiro milagre. O primeiro milagre, meu irmão, o primeiro milagre, meu amigo, minha amiga, é que você talvez esteja essa água suja e o Senhor quer te tocar. O Senhor quer fazer de você um vinho bom, um vinho puro, um vinho perfeito. E quando levaram esse vinho ao homem que estava na sala organizando banquetes, ele não acreditou. E uma coisa, quando você for tocado pelo Senhor Yeshua, os que estão ao seu redor não vão acreditar. Porque eles estão habituados a te ver. Eles estão acostumados com você. Eles conhecem você do seu passado. Eles conhecem toda a sua astúcia, toda a sua artimanha, toda a sua enganação, todas as obras do maligno, das trevas, tudo o que você fez no escuro, tudo o que você colocou dentro de você que não prestava, todos eles estão sabendo. E quando você chega agora como uma nova criatura em Cristo Jesus, como está escrito na carta de Coríntios, 2 Coríntios 5,17, o velho homem morreu, tudo se fez novo. Quando você chega todo novo, os outros que não nasceram de novo não vão entender nada e vão continuar te criticando. E é aí que começa verdadeiramente a perseguição na sua vida. Ah, pá, então você é perseguido, eu não quero isso. Escolha. Mas pode saber, perseguição. A partir do momento em que o Senhor te tocar e que você for transformado de água em vinho, você vai ser perseguido, porque os que estão ao seu redor passam a ser julgados por você. Você passa a ser juízo onde você chega. E eles não te aceitam, eles não te querem. Eles vão te empurrar, porque você passa a ser separado. Você passa a se afastar das coisas mundanas e você passa a ser uma pessoa que quer levar a verdade. E a verdade machuca. A verdade dói. E sempre que você vai em algum lugar e você fala a verdade, você não é bem-vindo. Você é bem-vindo quando você compactua, quando você está junto com as coisas do erro, do engano. Mas quando você passa a levar a verdade, você passa a ser perseguido. Você quer o Senhor Yeshua, você quer nascer de novo, você quer ter uma vida com Deus e ser escolhido para as bodas do Cordeiro, se entregue de corpo, alma e espírito, mas saiba, vai vir
perseguição para a sua vida. Se você quiser assumir uma postura verdadeiramente de crente no Senhor Yeshua, de crente no Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e querer caminhar com Ele. Saiba que o Senhor Yeshua está querendo te tocar. Ele está querendo te transformar, passar você da água para o vinho. Água é morte, vinho tem vida. Água, ainda mais suja, quem beber ela morre. Mas vinho dá vida. Vinho era sinal de alegria no casamento. Vinho era sinal de alegria numas bodas de casamento. E a falta do vinho era sinal de vergonha. Era sinal de que o noivo não tinha dinheiro para comprar vinho. Era sinal de que era de uma família pobre. Era sinal de que a alegria acabou. Na verdade, os convidados, quando não tinha mais vinho, acabou a alegria. Sabe porquê? Porque as pessoas colocam a sua alegria nas coisas externas, nas coisas exteriores. As pessoas precisam de uma alegria fictícia, uma alegria virtual. Mas o Senhor Yeshua foi mostrar que a alegria de cada um não está na bebida que cada um bebe. A alegria de cada um está no toque do Senhor Jesus. Se o Senhor te tocar, você vai ser uma pessoa alegre ainda que perseguida. Se o Senhor te tocar, você vai ser uma pessoa transformada, ainda que você vá sofrer tribulação. Porque a palavra de Deus fala para nós termos bom ânimo, para nós nos alegrarmos em toda a perseguição e tribulação. Porque o Senhor está conosco na tribulação. Está aí a minha mensagem de hoje. Jesus fez o primeiro milagre lá, o primeiro milagre aqui, o primeiro milagre na sua vida. Ele começa tudo. E depois amanhã eu vou trazer então a sequência dos milagres do Senhor Jesus, que é uma sequência lógica da ação do Espírito Santo na vida daqueles que se entregam, que têm um primeiro contacto. Se você quer esse primeiro contacto, é simples. Você pode fazer uma oração muito simples. Eu não te ensino a fazer a Ave Maria. Eu te ensino a fazer uma oração muito simples. E essa oração muito simples é chegar na sua cama, na sua cadeira, no seu banco, dentro do seu quarto, fecha a sua porta de joelhos, de pé, deitado, como você quiser, e falar assim: Senhor Jesus, me perdoa por tanta sujeira que está dentro de mim. Me toca e transforma-me naquele vinho que o Senhor transformou lá em Canaã. Transforma-me do mesmo jeito que o Senhor transformou aquela água suja em vinho. Eu creio que o Senhor pode me mudar. Se você sente verdadeiramente que você é uma pessoa que precisa de mudança. E se você fizer essa oração, amanhã, quando eu trouxer a próxima mensagem, você vai entender que agora vai ter que ter uma limpeza. Faça a experiência. Veja se o Senhor te toca ou não. Veja se o mundo espiritual existe ou não. É um desafio que eu te lanço. Shalom. A paz do Senhor no seu coração.